Gente, povo que acha que é brincadeira quando a gente diz que até em palma a gente desafina, né? Hoje a gente vai bater palma, bate palma com vontade. Tá com vergonha, irmãos? Já falei, né? É proibido bater palma aqui não. Tem nada de errado não. Vai fazer, faz, né? O pessoal tá com medo ali, então. Com vergonha. Mas, queridos, vamos aí abrir a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. A partir do verso 28. Lucas 19, a partir do verso 28. A palavra do Senhor nos diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz! Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Você esperava um texto de Natal, né? Um texto que mostrasse o nascimento de Jesus, ou falasse do nascimento de Jesus. Mas, se nós entendermos bem ou pensarmos bem, assim como o nascimento de Jesus, esse texto fala de uma chegada de Jesus. E da mesma forma que o nascimento de Cristo, ou o advento do Redentor, ele traz significados, traz reações, essas mesmas reações podem ser vistas aqui, na chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O fato é que a chegada de Cristo, a presença do Redentor, ela causa um impacto desde o início. Desde que Jesus chegou, as coisas se movimentam em torno dele na vida dos seres humanos. E, na verdade, se nós bem entendermos o Antigo Testamento, entendermos a história da humanidade, vamos perceber que tudo que existe, tudo neste mundo, todo o universo, converge para a pessoa de Cristo. Então é óbvio que este momento aqui tem um grande impacto e um grande significado, que nós precisamos compreendê-lo à luz dos fatos que aqui foram relatados. Ao mesmo tempo,
É interessante nós pararmos para pensar, quando falamos da entrada ou da chegada de um rei em um lugar, coisas que nós podemos ver, por exemplo, na televisão, quando você vê uma passagem da Rainha Elizabeth pela Inglaterra, você vê o povo ali aglomerado, né? Grades são colocadas para que as pessoas não avancem em direção ao carro, à carruagem da rainha. As pessoas precisam ser contidas. Existe todo um protocolo, toda uma ordem, todo um aparato de segurança, porque as pessoas querem se aproximar, seja por bem e com certeza alguns ali por mal também. Mas vemos pompa, né? A guarda real com roupas que refletem a realeza que eles guardam. A rainha na sua carruagem ou no seu carro que ela utiliza, obviamente, coisa de primeira linha, de primeira qualidade, tudo para encher os olhos. É uma opulência que enche os olhos. E quando nós olhamos para a entrada de Jesus, reino de Jerusalém, chamada entrada triunfal, nós não vemos opulência. Nós não vemos nada que enche os olhos. Pelo contrário, o que aqui acontecia estava enchendo os ouvidos de alguns e os estava incomodando. Mas ainda que não encha os olhos, queridos, quando nós entendemos o que aqui se passa, mesmo com a falta de opulência, mesmo com a falta de glamour dessa entrada, nós temos algo que enche os nossos corações, que preenche nossas vidas e nos faz compreender o significado da chegada do rei, o peso da chegada do rei. Primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto é que essa chegada ela é celebrada por aqueles que a esperam. Celebrada por aqueles que a esperam. Se você já leu bem os evangelhos, se você já leu como as pessoas reagiam à pregação de João Batista, ou ainda como aqueles pastores que ao ouvirem a notícia de que o Messias nasceu, que o anjo lhes foi anunciar, eis a chegada do Messias, eis a chegada do Filho de Deus, e eles vão lá louvar ao Senhor. E as pessoas que ouviram a pregação de João Batista, que aceitaram seu batismo, que aceitaram aquilo que ele pregava, nós estamos vendo pessoas que verdadeiramente esperavam algo vindo de Deus. Há uma espera real, que quando acontece, essas pessoas celebram. Elas celebram. E se você pensar bem, não haveria muito o que celebrar aqui, porque Jesus ele entra em Jerusalém, está chegando no seu destino. Nós passamos uns bons capítulos aqui estudando Lucas e estudando essa caminhada de Jesus para Jerusalém. Até outro dia ele estava em Jericó, pouco mais ao norte. Foi lá chamar Zaqueu. E como vimos, ele estava chamando pessoas para irem vê-lo morrer em Jerusalém. Geralmente as pessoas convidam seguidores para que vejam sua glória, para que vejam algo de bom. Jesus estava chamando seus seguidores para verem sua morte. Mas quando ele entra em Jerusalém, primeiro ele pede que seus discípulos busquem um jumentinho. Sabe, não é um alazão, um corcel. Sabe, um cavalo grande, bonito, vistoso, com aquela crina que toda mulher tem inveja, mais bonita que seus cabelos. Com o rabo bem penteado, com pelos limpos, não. Um filho de uma jumentinha, um jumentinho, que o melhor que você pode dizer sobre ele é que ninguém nunca o havia montado. Mas pelo menos a sua sela era bonita, a sua sela era bem feita, com couro de qualidade? Não, eram as vestes de seus discípulos. A comissão de frente então eram guardas imperiais, bem armados, vistosos? Não, eram seus discípulos. Aqueles que eram coxos estavam andando, aqueles que eram cegos estavam enxergando, aqueles que estavam com lepra e foram curados, limpos. Eram os marginalizados, os pobres. Eram essas pessoas que estavam ali celebrando e louvando a Deus, porque haviam recebido aquilo que eles verdadeiramente esperavam, que era o que Jesus tinha para dar. Quando nós esperamos a opulência de Deus, quando nós estamos esperando grandes coisas, no sentido físico e material, Jesus vai ser uma decepção. Porque ele não ligou para nada disso.
Ele não era rei porque tinha um exército, ele não era rei porque ele tinha tesouros, ele não era rei por nenhuma dessas razões. Ele era um rei, mesmo estando montado num jumentinho. Ele era o rei, mesmo que aqueles que o acompanhavam na sua comitiva, eram os marginalizados, os pobres, os doentes, mas que haviam recebido cura, haviam recebido transformação, porque estavam esperando aquilo que Deus tinha para dar. As pessoas bendisseram a Deus, os pastores louvaram ao Senhor no nascimento de Jesus. Esses discípulos estão aqui bendizendo a chegada do rei em Jerusalém, anunciando aquele que o povo esperava. No Evangelho de Mateus fala-se Hosana nas maiores alturas. Fica mais claro um pouco porque Lucas ele não escreve para um público judaico, para um público hebreu. Hosana é uma palavra transliterada do hebraico, tem um significado próprio que hebreus entenderiam. Por isso Lucas não utiliza, porque ele não escreve para hebreus. Mas Hosana reflete justamente a expectativa messiânica. Revela justamente a espera das pessoas por aquele que era anunciado desde Gênesis 3. O descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. O servo sofredor. O filho da virgem. O maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o pai da eternidade. O Deus forte. O Emanuel. Chegou. Está ali. E mesmo com toda a simplicidade do que Jesus fazia, mesmo com toda a pobreza em que Jesus vivia, aquelas pessoas não deixam seus olhos as enganarem, eles veem o poder, eles ouvem a pregação, eles entendem a autoridade de Cristo, e eles anunciam sem medo, Hosana! Bendito é o Filho de Deus! E isso incomodou, porque havia alguns ali que não estavam esperando e pede para Jesus para que eles se calem, para aquietar os seus discípulos. E meio que Jesus diz, olha, é melhor não. Porque eles clamarem, eles falarem, ainda é aceitável. Mas se eles se calarem, as pedras vão clamar. E aí vai ficar difícil para vocês. Porque vão começar a se perguntar, mas até as pedras clamam por esse daí. O louvor dele não para. É melhor deixar os discípulos, que é aceitável, é compreensível. Você já pensou? Você está lá, você vê pessoas que são seguidoras de alguém elogiando essa pessoa. Não é o que você espera? Não é natural? Mas aí você cala essas pessoas que o seguem e de repente pedras clamam. A criação se transforma em seres que louvam. E aí já não há mais testemunha a ser dado contra essa pessoa, não tem jeito, nós calamos os seus discípulos. Seres inanimados passaram a louvar. O fato, queridos, é que Jesus, ele se esvaziou tomando forma de servo, para que o mundo não tivesse certeza de quem ele era, apenas aqueles que de fato esperavam. Porque se as pessoas tivessem certeza de quem Jesus era, jamais colocariam as mãos nele. Quem seria louco? Quem colocaria a mão em Deus? Quem se atreveria a colocar as mãos no Filho de Deus? Mas aqueles que esperavam Jesus não eram cegados pelos seus pecados. Aqueles que esperavam a chegada do Rei celebram a sua chegada, amam a sua chegada, louvam-no em sua chegada, anunciam a todos, eis aqui aquele que nós esperávamos, eis aquele que foi prometido. Então a chegada do Rei Jesus, ela é celebrada,
Essa deve ser a nossa celebração também. Será que de fato no seu coração, quando nós pensamos em Natal, quando nós falamos da presença do Filho de Deus neste mundo, na encarnação do Verbo, quando nós pensamos que Cristo um dia também ele vai retornar, será que isso aquece o seu coração? Será que isso é motivo de celebração para você? Ou será que você só fica feliz quando a conta está paga, os problemas estão resolvidos? Ou será que a única coisa que aquece o seu coração é uma vida confortável para você? Porque é justamente essa vida confortável, o conforto das alianças e das associações políticas, o conforto das posições estratégicas na sociedade, que falava a fundo ao coração dos fariseus. De modo que a gente vê aqui que a chegada do rei, ela também incomoda aqueles que não se submetem. Como a chegada de Jesus em Jerusalém incomodou. Pediram para calar os seus discípulos. Pediram para que Jesus parasse com a sua comitiva. Como a presença de Cristo Jesus trouxe incômodo àqueles que vendiam coisas nos templos, nas sinagogas e aqui no templo em Jerusalém, que as pessoas iam até lá para poderem fazer os sacrifícios, que ao invés de levarem o seu melhor animal, vendiam na sua cidade, levavam o dinheiro para em Jerusalém, compraram o outro animal e o animal que tinha. O problema dos vendilhões ali não era simplesmente o fato deles terem transformado a casa de Deus, e lá sim era a casa de Deus, era o templo, onde Deus havia mandado construir o seu templo. Ali era de fato. Não era só isso não. É que eles, sabendo o propósito para o qual eles estavam vendendo, ou seja, vendendo animais para que fossem sacrificados nos ritos ordenados pelo Senhor, ao invés de eles procurarem criar o melhor animal para que fossem vendidos às pessoas e fosse oferecido o melhor para Deus, eles vendiam qualquer coisa. Porque o objetivo era o lucro. O objetivo não era facilitar a vida do viajante que fosse sacrificar, porque o certo era a pessoa sair da cidade dele, levando a sua oferta, mas para facilitar a vida, então eles vendiam, iam lá, compravam na mão desses mercadejantes. E não compravam coisa boa. Não cumpriu o que a lei ordenava quanto às ofertas que deveriam ser feitas. E Jesus os incomoda. Os incomoda porque confronta com seus pecados. Os incomoda porque confronta com a falsidade de seus corações. Os incomoda porque confronta com a sua falsa religiosidade. Você não faz ideia do que é pregar Jesus, ou às vezes falar com pessoas que se dizem cristãs, mas que só vivem em legalismos. Só vivem em moralismos, e quando você fala da verdadeira graça de Deus, como isso os incomoda. Porque quando você fala da graça de Deus, você destrói todo o sistema religioso que criaram, fundamentado em sua justiça própria, fundamentado em ritos e em práticas ascéticas, de não toque nisso, não toque naquilo outro. Incomoda. Incomoda saber que há alguém ali que te tira da sua posição. Incomoda saber que tem alguém ali que vai te empurrar ladeira abaixo, mostrando a sua pecaminosidade, mostrando a sua necessidade de transformação, mostrando que você é coisa alguma. Como Herodes se incomodou, mandou matar até as crianças todas. Ele estava incomodado porque alguém ameaçava a sua posição. E quando nós lutamos para manter a nossa autoimagem, quando nós lutamos para nos mantermos em nossas posições que ocupamos, achamos que somos o exemplo, achamos que somos os bons, que somos o melhor profissional, o melhor crente, o melhor presbítero, o melhor diácono, o melhor pastor, o melhor marido, o melhor filho. Quando nós estamos ali pensando, eu sou santo, eu não faço isso, eu não sou assim, eu não sou como esse publicano. A chegada real de Jesus vai incomodar. Porque, na verdade, nenhuma dessas pessoas, o legalista, o moralista, aquele que vive no alto engano de uma imagem que é construída como se ele fosse o melhor, o bom da história,
Isso tudo é confrontado diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos diz: sou eu, não você. Sou eu que chego no jumentinho. Você não precisa de um CEO na sua vida. Você não precisa de um milionário. Você não precisa de um professor de investimentos. Você não precisa de alguém que te ensine a ganhar milhões. Você precisa de um sujeito que foi montado no jumentinho, sobre vestes de seus discípulos, e que as pessoas mais marginalizadas da sociedade o louvavam e o bendiziam. É desse que você precisa. Mas se não é isso que você quer, se não é isso que você está esperando, Jesus vai te incomodar. O Evangelho vai te incomodar. A chegada do Rei vai te incomodar. Porque Ele vai fazer você perceber que você precisa lançar toda a sua vida fora. Tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você idealizou. Joga fora. A chegada do Rei incomoda quem não está esperando, quem não se submete. Causa um grande impacto. Tanto que eles ficavam procurando meios, eles tentavam de alguma forma capturar Jesus, destruir Jesus, eliminá-lo. Mas eles não achavam meio de fazê-lo porque o povo, não os poderosos, não os influentes, o povo o ouvia e ficava dominado por ele. Quem domina o teu coração vai determinar se a chegada do Rei te incomoda ou não. Se a palavra de Deus domina o teu coração, ouvir o chamado do Evangelho que diz para você: toma tua cruz e me segue. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso vai parecer música aos seus ouvidos. Isso vai parecer algo animador, porque você já percebeu que de fato você é algo que precisa ser destruído e refeito em Cristo. Então você corre para os seus braços. Mas se você ainda não entendeu essa realidade, quando você ouve o impacto do Evangelho na sua vida, te confrontando, a presença de Jesus, ele vai te incomodar. Vai lhe fazer construir argumentações para que você se convença que deve ficar exatamente como sempre foi. E era o que essas autoridades queriam. E era o que os poderosos desses tempos queriam. Permanecerem nos mesmos lugares, dominando sobre as pessoas, sem perceberem de fato dos ídolos que dominavam seu coração. E diferente deles, o povo estava dominado por Jesus. Porque viu em Cristo o que não viu naquelas autoridades. Viu o amor do Senhor. Viu o poder de Deus manifestando através da vida dele. E o mundo se incomoda com isso, irmãos. O mundo odeia a chegada do Rei. O mundo celebra o Natal. O mundo faz campanha de Natal, mas percebe bem, você não vê uma loja investindo dinheiro para dizer: está chegando o Natal, está chegando o tempo de você lembrar que Jesus nasceu. Não, está chegando o Natal, está chegando o tempo de você comprar. Está chegando o tempo de você dar um presentinho para aquela pessoa. Eles não estão anunciando o Natal, eles estão te vendendo alguma coisa. E assim eram os vendilhões. Eles não estavam ali para te auxiliar a adorar a Deus, para te auxiliar a se chegar ao Senhor. Eles estavam ali simplesmente para pegar o seu dinheiro. E se preciso for, usavam a sua fé para isso. O verdadeiro Natal incomoda. A verdadeira chegada de Jesus incomoda. E esse mundo celebrar a chegada do Rei dos Reis é a coisa mais louca que nós podemos ver. Porque Jesus não age bem com aqueles que o rejeitam. Afinal de contas, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não se enganem com uma figura tranquila que chega no jumentinho. Ele tem poder para abalar céus e terra.
Ele tem poder para criar em 6 dias e refazer tudo num piscar de olhos. Não se engane. Não se engane. A chegada do rei, ela é uma oportunidade única também. Jesus olha para Jerusalém e se compadece dessa cidade. Ele lembra o que estaria para ocorrer dali a uns 40 anos, mais ou menos. Ele vê, ele sabe. Estava escrito na história determinada pelo Senhor que Jerusalém, no ano 70, iria cair. Roma iria derrubar os seus muros, invadir aquela cidade e arrasar com ela. Arrasar com Jerusalém, queridos, era arrasar com todo o sistema religioso. Lembre-se, eles eram apegados aos instrumentos, eles eram apegados aos ritos, eles pensavam que estas coisas os conduziam a Deus. O templo era algo extremamente importante, Deus já havia destruído esse templo outras vezes para que o povo entendesse, não é o templo, sou eu. Mas o povo novamente está ligado ao templo. E Deus vai destruí-lo mais uma vez no ano 70 para nunca mais reconstruí-lo. Pense bem, o que Jesus está anunciando aqui permanece até os dias de hoje. Não tem mais templo em Jerusalém. Há uma mesquita onde antes era o templo. O que Deus impôs sobre Israel é uma mensagem clara: o rei já chegou, esse lugar é inútil, vocês estão perdendo a oportunidade. Vocês não conseguem enxergar que o que é devido à paz, o que vocês precisam, está oculto aos seus olhos. Vocês enxergam o templo, vocês enxergam a opulência, vocês enxergam esses acordos políticos. Mas eis que chegada a salvação, eis que chegado o rei. E ao invés de vocês celebrarem isso, ao invés de vocês entenderem que este é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o seu povo dos pecados deles, vocês o rejeitam. Continuam olhando para os sistemas, continuam olhando para as construções, continuam olhando para as coisas. O rei chegou, mas vocês os estão ignorando. Porque ele vem num jumentinho, porque ele vem simples. E vocês não entenderam que ele vem simples porque ele não precisa de nenhuma das coisas que nós precisamos para parecer que somos mais bonitos, mais poderosos, maiores, mais fortes. Rainha Elizabeth precisa de Rolls Royce, precisa de cavalos bonitos, precisa de uma carruagem de ouro trabalhada à mão. Precisa de uma guarda com roupas espalhafatosas que mostram toda a opulência de seu reinado. Precisa de palácios de Buckingham, palácio de não sei mais das quantas, palácio de inverno, de verão, de outono, de primavera. Eles precisam disso. Os reis precisam dessas coisas neste mundo. Jesus não. É isso que eles não entenderam. Por que Jesus não tinha poder político? Porque ele não precisa disso. Por que Jesus não tinha dinheiro, um exército? Porque ele não precisa disso. E porque vocês estão olhando para outras coisas, vocês não estão conseguindo enxergar, ó Jerusalém, que a salvação, aquilo que vocês precisam para a paz está diante dos seus olhos, mas vocês estão cegos. Mas um dia alguém vai arrasar, vai acabar com tudo isso que vocês valorizam. E a cegueira é tamanha, que até hoje tudo que eles querem fazer é reconstruir tudo que os cegavam, tudo que não os permitiram ver, que o Messias chegou, que é Natal, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, veio ao mundo e agora está em Jerusalém para entregar a sua vida por seu povo. Vocês não enxergam. Vocês não olham. O rei chegou. E você não está vendo que é a oportunidade que você tem. Ele ficou ensinando na sinagoga. Às vezes a gente tem a impressão, né, de que a entrada triunfal de Jesus foi aquela coisa, né? Ele chegou na cidade, estava lá o povo tudo celebrando, com as suas folhinhas lá, acenando para Jesus.
que bom, filho de Deus, hosana nas maiores alturas, e que aí Jesus já saiu dali, já foi para a mão dos judeus, já foi para a mão de Pilatos, dali já foi achibatado, e no fim do dia, pronto, no mesmo dia que ele chegou, ele já foi morto. Né? Essa é a impressão que às vezes a gente tem, né? Não, ele passa dias ali em Jerusalém, ensinando, proclamando, entregando essa oportunidade. Quando Jesus ele purifica o templo, quando ele expulsa os vendilhões e continua ali ensinando, ele está dando a oportunidade. A chegada do rei é essa oportunidade. Mas quando ele leva a sua comitiva para limpar essa terra, acabou a oportunidade. Acabou. É oportunidade de salvação. E é interessante como essa oportunidade foi anunciada. Nós lemos aqui o texto de José, né? Que personagem incrível é José. Eu não sei se você já parou para pensar, mas José, ele fez sobre Maria exatamente aquilo que Cristo faz sobre nós. Ele descobre que a sua mulher que está prometida para ele, já estavam nos acertos finais, eles já estavam para se casar, que ela está grávida. O que isso significa? Que ela já está ligada, ela já formou um só corpo, uma só carne com outro homem. Portanto, ele não pode entrar nessa relação, porque senão ele vai ser o adúltero da história. Ao mesmo tempo, se ele entrega a Maria, ela vai ficar infamada, difamada na cidade. Vai ser vista como uma mulher promíscua. Correndo o risco, quem sabe, e por isso ela não teria contado e teria escondido o seu caso, de que fosse um homem casado, portanto uma adúltera, que poderia ser apedrejada. Então o que José faz? Vou sair da cidade fugido, para fazer parecer que eu a engravidei fora de hora, e eu sou o sem vergonha que largou a mulher grávida. E ela vai ser só a mulher abandonada. José desvia o olhar de sobre Maria e coloca sobre ele. Entenda, José nunca mais poderia voltar. Nunca mais. Ele amava Maria, mas então por que ele não ficou com Maria? Pensa bem, ele seria o adúltero da história. Ele estaria entrando numa situação de adultério. Mas ele ama Maria. Ia tomar sobre si a fama de um mau pai. Para que ninguém olhasse para sua amada como uma mulher adúltera. Não é isso que Jesus veio fazer por nós? Não é essa oportunidade de que nós deixemos de ser vistos como adúltero, como os pecadores diante de Deus e passemos a ser vistos por meio da santidade do Rei. A chegada do Rei é oportunidade. Oportunidade que Jesus estendeu, continuando a ensinar e a pregar em Jerusalém. Oportunidade que até hoje nós vivemos. Há 2 milênios já comemoramos e celebramos o Natal. Celebramos que o Rei chegou. É muita oportunidade. Porque o nosso Deus é tardio em irar-se. Mas Ele é longânimo em misericórdia. Ele amaldiçoa até a 3ª e 4ª geração daqueles que o desonram. Mas abençoa até a 1000ª geração daqueles que o servem. Esse é o nosso Senhor. Mas a oportunidade um dia acaba. Vai chegar um dia que vai ficar muito claro para este mundo de que o Natal se tornou a pior notícia que eles poderiam receber. Celebre a chegada do Rei. Essa semana a gente vai ter um dia para pensar no Natal em específico. Celebra nesse dia. Se alegra nesse dia. Lembra que Deus te deu uma oportunidade e você agarrou ela. Lembra que Deus enfiou essa oportunidade no seu coração. Lembra que Deus não te deixou nas suas próprias mãos. O seu espírito se moveu em você. E você, se esse dia estivesse lá, estaria no meio dessa multidão que os fariseus quiseram calar. Mas você estaria proclamando com eles: bendito é o Rei que veio em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Espero que essa seja a sua celebração.
que a chegada do menino Jesus aqueça o seu coração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Amado Pai, obrigado porque o Rei chegou. Ele chegou e ele não partiu, Senhor. Ele está à tua destra, reinando, e enviou o seu Espírito, ó Pai, para em nossos corações manter o seu território, estender o seu reino e nos fazer olhar para a sua chegada como uma oportunidade inefável, bendita, preciosa. Senhor, que neste ano, mais uma vez, ó Pai, celebrando o Natal, celebrando o dia que o nosso Redentor nasceu, possamos, mais do que nos alegrar com a comida, com a bebida, que são todas essas providências suas, mais do que nos alegrar com nossas famílias, nos alegremos com a oportunidade que tu nos deste, ó Pai. E que se alguém aqui, ó Deus, ainda não abraçou essa oportunidade, que tu leves a ele o teu reino, ó Pai. Que tu conduzas essa pessoa ao arrependimento. Que ela possa olhar, ó Deus, a beleza deste rei, que não precisa de carruagens, que não precisa de exércitos, que não precisa de opulência alguma. Porque em sua pessoa reside toda a tua glória, ó Pai. E isso é maior do que qualquer coisa que este mundo possa ter. Ajuda-nos, ó Pai, a nos impressionarmos com a beleza e a grandeza do nosso humilde Rei. Em nome de quem oramos. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar, meus queridos. Quero cumprimentar os nossos visitantes, aqueles irmãos que não são membros da igreja, mas estão aqui conosco, adorando, bendizendo o nome de Deus conosco. Temos alguns visitantes de primeira vez. Fique de pé, passe os seus 15 segundos aí de vergonha, só para a igreja conhecê-lo. Fique de pé, visitantes de primeira vez. Aqui na frente, seus nomes? É minha mãe e meu pai. Minha mãe Fátima, Reinaldo, o Reinaldo de camisa vermelha. Só para garantir, né? Aqui, os seus nomes? Arielle e Mateus. Queridos, obrigado pela presença de vocês. Deus os abençoe muito. Espero retorne outras vezes aí, se for da vontade de vocês, tá bom? Vieram com a indicação de alguém? Nos acharam por aí. Tá, joia. Que bom que fomos achados por vocês. Queridos, Deus abençoe a todos aí, lembrando agora aviso da semana. Primeiro deles e o mais importante de todos, amanhã eu estou de férias. Tá? Eu estou de férias amanhã. Então, se você quer me trazer problema, é até a meia-noite de hoje. Virou 00:01, aí o meu problema já chegou. 00:01, não quero saber. Liga para o presbítero, liga para o seminarista. Tá com eles aí, a bola, tá? É claro, né, meus irmãos, a gente é pastor, tem férias, mas somos irmãos aí, é óbvio que a gente não deixa ninguém na mão. Mas vou ficar até dia 3 de janeiro, minhas férias, dia 4 eu retorno ao trabalho. Nesse tempo aí, tanto o conselho, obviamente, está a postos, quanto nosso irmão seminarista Enéas irá direcionar os trabalhos, tá bom? Nossa reunião de oração de terça-feira às 20 horas, e os nossos estudos bíblicos na quarta-feira, às 20 horas também, todos transmitidos, tá? Já para esses próximos 2 domingos, dia 26 e dia 2 de janeiro, tá bom? Nós teremos apenas culto pela manhã. Apenas culto pela manhã. Como é só o culto, 9:30. Pode ser? 9:30, que assim fica um horáriozinho a mais aí, não vem tão cedo. Mas somente o culto pela manhã. Não haverá escola dominical, devocional ou culto das 19 horas. Tá bom? Só o culto pela manhã mesmo, às 9h30. Muitos irmãos viajam
e assim também dá um descanso professor, dá um descanso pessoal, e a gente tem aí só apenas esse trabalho pela manhã, né? O pessoal da música aí toca só de manhã também, já é menos um horário aí, dá uma descansada, uma relaxada um pouquinho, tá bom? Então, guardando aí, 9h30 da manhã, culto no dia 26 e no dia 2 de janeiro, tá? E só no domingo, tá ok? Algo mais? Eu esqueço de alguma coisa? Presbítero Josué? Não. Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de todos. Você de casa também que nos acompanhou. Esperamos vocês. Até a próxima.